Welcome to Jurassic. Aina pura pura, atama poka poka, arrobaca. Olá, ser humano! Este é o Papo Vazio e eu sou o Vinícius Feller e a Dani Chan é o meu One Piece. Esse é o Papo Vazio, eu sou a Dani Chan e eu sou o One Piece do Vinícius Feller. Esse é o Papo Vazio e eu sou o Vicentini, e se desse pra juntar todas as lágrimas que já chorei por One Piece, o mundo estaria alagado agora. Mas aqui, hoje, não haverão lágrimas, apenas de felicidade, porque a gente tem aqui com a gente o apoteótico, epopeico, maravilhoso, sensacional. Eu consigo inclusive ouvir os tambores da libertação com a presença desse homem, o pai do Tontata Léo, nosso capitão Matheus Joy Boy. Ô, louco! É pra eu falar também, né? Esse é o Papo Vazio e eu sou o Matheus Joy Boy. E vim trazer, que mais alegria ainda, esse podcast maravilhoso. Obrigado pelo convite. Imagina, que é isso, cara? Você é um querido, te amo. Já começo te convidando 1 milhão de vezes pra sempre estar aqui com a gente. Pô, já aceito. Que fique registrado aí, inclusive. Matheus, pra quem mora em uma caverna e não sabe quem é você, fala pro pessoal aí, aonde que o pessoal te encontra pela internet, o que você faz? Podem me encontrar no Instagram, tô principalmente no Instagram agora, né? Teve umas eras, né? Então, YouTube, Twitch, agora eu tô mais no Instagram e no Apoia-se, né? É claro, né? Você tem que usar as redes como funil pra levar o Apoia-se. E aí o Instagram tá sendo a principal, é @MatheusJoyBoy, Matheus com H. Maravilhoso. Matheus, se você não conhecia, vai lá ver o cara, é fudido! A gente tenta, a gente vai se esforçando e melhorando todo dia. Sim, comecei a ler One Piece em 2015, inclusive Matheus foi o primeiro produtor de conteúdo de One Piece que eu comecei a acompanhar, o único que eu nunca parei de acompanhar. Velho. Que massa! Pô, 2015? Nossa, eu era um... O cara é brabo. É que eu comecei ali em setembro de 2012. Nossa senhora. 2015 provavelmente ainda era a era do Olá, queridas Alblusex. É, total. Pô, acho que a gente tava em Dress Rosa aí, final de Dress Rosa, indo pra Holy Cake, aí eu tinha essa chamada, jogava o óculos escuro pra produção, que era meu colchão. Quando caía no colchão, eu dizia, aí, produção, pegou fofinho. Muito bem, tem... As Alblusettes, total. Hoje tem Isadora, a única Joy Girl. É, Joy Girl. E o Joy Boyzinho, que é o Leozinho. Joy Baby. Joy Baby, meu pimpolho. Fofinho. Bom, pessoal, acho que já ficou meio claro que estamos aqui para falar de One Piece hoje. Mas One Piece, obviamente, é um tema muito amplo, muito extenso, muito já falado, debatido, teorizado na internet. Então, resolvemos filtrar e especificamente conversar sobre o aspecto político em One Piece e como isso, já digo aqui, já adianto aqui que na minha opinião é um dos grandes pilares que consolidam a relevância que esse mangá tem pro que ele representa pro mundo, cara. Matheus, por gentileza, explica aí pra gregos e troianos, pra quem conhece One Piece e pra quem nunca ouviu falar de One Piece, qual que é essa estrutura política do mundo de One Piece, cara? Ah, é muito legal porque começa bem capinando o mato, né? Você não tem noção de muita coisa, é mais as patentes da marinha, né? E quem tem uma noção no mundo real já saca das patentes, só que aí você descobre posteriormente que a marinha é um braço militar do governo mundial, e esse governo mundial é esquema de pirâmide, velho. É esquema de pirâmide e ninguém percebe no mundo, né? É esse segredo aí que tem o Win encabeçando tudo, depois o Win Nerona, né? Da família Nerona, segundo o Empório Ivankov, se desconfia que ele tem esse sobrenome. E aí vem os Astros Anciões e depois aquela cambada de dragão celestial lá. E essa galera toda controla a marinha, controla o mundo de One Piece, né? Tem todo esse controle e é um controle opressor. Isso vai sendo jogado pro leitor de uma maneira bem mastigadinha, bem
bem paulatinamente, né? Lentinho pra galera ir absorvendo. Cada vez que novas informações vão vindo, fica bem melhor estruturada a parada. Muito bom, cara. Obrigado aí por introduzir pra gente. E eu já queria chegar com os dois pés no peito, levantando um debate, que eu imagino que todo mundo aqui concorde. Mas, em paralelos entre o nosso mundo e o One Piece, tudo que você comentou aí, Musamá, astros anciões, dragões celestiais, nada mais são do que a burguesia. Estou errado? Tá nada, velho. Tá errado não. É muito isso mesmo, cara. A gente compara de uma maneira geral, quando a gente fala de política, a burguesia de uma maneira acertada, mas a gente também tem que falar de políticos, que geralmente tem esse papinho, né? Não, vamos falar de política, mas não de políticos. Ora, uma coisa tá ligada à outra, né? Então, por isso que eu também gosto de comparar com a nossa vida real, claro, né? Você separa o que é fantasia do que é real, ninguém vai se esticar, ninguém vai aguentar uma bala no bucho, que nem o Luffy, né? Mas dá pra fazer vários comparativos e eu gosto muito de analisar pegando o nosso cenário, né? Pô, não sou francês, não sou alemão, vou falar da política brasileira. E tem muita similaridade, né? Principalmente... Eu acho que nem é questão de principalmente, velho. A gente também... Quando olha para a política do Brasil, de maneira arredondada, tem 300 anos de Brasil colônia, com escravidão, aí 100 anos de monarquia, 100 anos de uma república que teve ditadura, Bolsonaro. Então, tipo, tudo muito capenga, né? Então, a gente acha que essas coisas estão acontecendo só hoje, mas é muito a raiz do Brasil. Essas coisas, eu digo, essas PL absurdas que estão rolando aí, que criminalizam aborto e tal. Então, é importante, porque você falar sobre essas coisas, porque na obra tá tudo muito delineado de quem é o herói e de quem é o vilão. Mas não deveria ser difícil você perceber quem tem atitudes vilanescas, por assim dizer, né? Não tô querendo dizer que é tudo preto no branco, tem as áreas cinzas. Eu acredito não, a gente observa que o próprio Lula tem uma área cinza ali, tem muita coisa que a gente discorda dele, né? Mas aqui, ó, a gente já falou ditadura do Brasil, citou o nome de Bolsonaro, Lula, dá pra gente tá falando sempre sobre essas coisas, velho. E aí, claro, né, eu fui adquirindo cada vez mais maturidade pra falar sobre isso, porque é um assunto muito sério e você tem que ser muito responsável aí falando desses temas, velho. Mas basicamente o governo mundial de One Piece é uma parada totalmente opressora, assim, extremista, que esconde a verdade. Mas, Matheus, eu queria puxar aí, essa última coisa que você falou é muito interessante, porque eu queria perguntar pra você, a partir de que momento da história de One Piece você percebeu essa relevância social política na história e você percebeu que você tinha que falar sobre isso, que você tinha que se educar mais pra você ter mais o que dizer junto com a história, assim? Pô, essa pergunta, ela é muito boa. Eu absorvo ela de uma maneira engraçada, porque são dois momentos diferentes, assim. Quando eu percebi que tinha política desde do volume 1, e eu digo volume 1 da Conrad, que era meio tanco, ou seja, metade de um volume, dá pra você perceber, por exemplo, qual é a leitura que qualquer pessoa faz quando vê que o Morgan Mão de Machado, não o Morgans, dono do jornal, o Morgan Mão de Machado, tá desviando, nem desvia, ele faz a cara aberta, assim, né? Ele pega os impostos da galera de Shellstown pra construir uma estátua em sua própria homenagem, enquanto a galera tá passando por dificuldade. Eles comentam isso. Pô, tá ficando difícil as coisas aqui na cidade, o cara tá erguendo uma estátua lá. Então, pô, tem política. Só que eu era um cara muito inocente. Até hoje eu guardo um pouco dessa característica. Por isso que algumas pessoas, pô, Matheus é o Luffy da vida real, porque eu sou ingênuo. Até hoje eu tenho umas ingenuidades. Qual era de antigamente? Até 2020, mais ou menos. Todo mundo que lê One Piece é gente boa e está entendendo a história. Não é bem assim. Porque, na verdade, tem toda uma galera que continua e dá murro em ponta de faca, né? Porque tá dizendo muita coisa que a pessoa até pensa o contrário, né? Só a gente vê as hostilidades aí pela internet afora, de gente que lê a obra, né? E aí, quando tinha política, foi lá no começo mesmo, quando eu comecei a ler, em 2002. É claro que eu não tinha essa maturidade ainda em 2002. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a ler One Piece. Depois, quando eu fui criando conteúdo, é que eu fui percebendo mais as camadas, mas assim, pra falar foi com os absurdos do governo Bolsonaro. Quem não tava puto tava errado. Eu tava... a gente, né? Tava em pandemia, governo Bolsonaro falando que é gripezinha, humilhando todo mundo, minha esposa grávida, e eu, velho, que mundo é esse que eu tô colocando um filho, que é o ápice da vida humana, você
ter um filho, em questão de sentimento, assim, então tava muito à flor da pele, muitas emoções, e aí eu tava no arco de Wano. Pô, todo o governo Bolsonaro, que é engraçado quando eu falo isso, que todo o governo Bolsonaro passou durante o arco de Wano. Aí tem gente que quando me escuta dizendo isso diz, pô, então você acha que o Oda criou o arco de Wano pra criticar o governo Bolsonaro? Nada a ver, pô, a interpretação de texto vai longe. Mas e aí eu Seria incrível. Seria incrível, pô. De repente a identidade do Win Nerona, né? Em Bolsonarona, sei lá. O Win merece mais. O Win merece mais. Vamos aí. Aí foi isso, o arco de Wano é muito político ali, principalmente o primeiro ato, né, do arco que você vai tendo todo o contexto. Acho que o segundo também que tem o flashback de Oden, que ele foi bastante injustiçado ali. Eu acho que quando você vê coisas mais atuais, tipo de Egghead, tem muitos diálogos interessantes também que a gente pode ter sobre o Kuma, o passado do Kuma, a maneira como ele foi hostilizado, como ele é taxado de tirano e quem tá ali perto dele sabe como é o coração dele. E assim, essa reta final de One Piece agora, né? A reta final é que nem a gente nomeando o arquivo que a gente bota no Photoshop pro TCC, né? Final 2, final. É, que não acaba nunca, né? Mas eu acho que quem tem carga política tá aproveitando melhor a obra. Perfeito. Inclusive você falou do Kuma, eu até comecei a viajar aqui, porque eu acho a temática do Kuma muito interessante também, cara. Até comentei isso com o Vicentini uma vez, porque, né, eu sou uma pessoa que acredita em Deus com toda a potência do meu coração, assim. Só que, obviamente, eu discordo absurdamente, com todas as minhas forças, do sistema religioso, da religião e do que acontece, o que a gente vê acontecendo por aí. Então eu também me identifico muito com esse personagem, com alguns temas em One Piece, assim, e levo pra esse lado da fé também, né? Quase como se tivesse também esse aspecto. Pelo menos na minha leitura tem um pouco disso. Você mencionou do Kuma, eu lembrei, porque pra mim também, Joy Boy, eu posso levar pra esse lado de ser algo como Jesus e como se deturpa aquilo que essa pessoa pregava. Enfim, é só um adendo aqui de uma coisa que eu acho muito interessante, como às vezes detalhes e personagens pontuais impactam de formas diferentes e com profundidade diferente a vida de pessoas diferentes, dependendo do que elas têm, né? De carga, do que elas viveram, do que elas acreditam, enfim. É, sim, a vivência conta muito, né? E assim, vivência é importante, assim, pro meu lado, de que, pô, eu sou comunicador, produzo conteúdo sobre One Piece, quero fazer uma análise completa. Eu agradeço muito a minha vivência, teve muita coisa que eu aprendi na rua boêmia mesmo, conhecendo todo tipo de gente, me propondo a conversar com todo tipo de pessoas também. Teve muita coisa que eu aprendi por ter amiga mulher, e é legal você ser corrigido, é interessante você engolir o seu próprio orgulho e aprender, não é legal, sim, velho, você vai virando uma pessoa cada vez melhor, pô. Inclusive você acabou mencionando, Matheus, essa questão, né, do preto no branco, comparando a obra e a vida. Eu queria puxar aqui uma questão pra gente debater todos nós aqui, que, beleza, tem as mensagens que a gente consegue extrair de One Piece, mas eu queria que a gente falasse o que cada um aqui absorve, que é o que o Oda está querendo dizer. Tipo assim, a gente consegue entender as temáticas lá, mas o que o Oda quer passar? Vocês acham, sabe? O ser humano Oda, com o mangá de One Piece, ele tá dizendo o que pro mundo? Pra quem consegue absorver na essência a obra dele? Vicentini, você tem essa resposta, cara? Caraca, o cara fez a pergunta mais difícil possível e meteu no peito do pai aqui. Mas então, eu tenho muito a dizer sobre isso, porque é outra coisa que a gente comenta muito, né? Eu e o Vinícius, quando a gente tá falando de One Piece, é que o Vinícius sempre me pergunta, né? Tipo, como é que o que você atribui ao Oda, né? Tipo, o que você acha que ele é? Ele é de esquerda? Ele é comunista? Ele é socialista? Ele é não sei o quê? E assim, eu não gosto de atribuir a outros, né, um viés político, né? Eu sei do meu viés político, né? Eu defendo o meu viés político. Mas assim, não dá pra você ler One Piece e não enxergar que tem um governo mundial. Que assim, se não é literalmente os Estados Unidos, é um governo que foi criado a partir de grupos pequenos, assim como os Estados Unidos foi criado a partir de colônias, né, e virou os Estados Unidos. E agora, recentemente, a gente descobriu, né, que teve todo o negócio do Vegapunk, que ele criou uma forma de energia que poderia ajudar o mundo, e esse governo quis transformar isso numa bomba. E assim, isso é uma coisa muito específica, né? A gente sempre teve toda essa história do Luffy ser um cara que liberta a pessoa, né? Ele sempre chega num lugar onde as pessoas estão sendo oprimidas, e ele é o cara que
junta a galera pra ir contra essa opressão, né? Sim. Então, tá muito na cara, e tem o exército revolucionário, que é, né, um exército revolucionário, que tá contra o governo. Eles têm lá o vice-comandante do exército, né, o co-criador do exército, é um personagem LGBTQIA+, o outro personagem é o Kuma, que é um ex-escravo. Então, nesses pequenos detalhes, é difícil de você ler One Piece e não achar que pelo menos o Oda tem ali um viés mais de esquerda, porque, assim, é meio óbvio, sabe? Sim. Então, assim, eu não gosto de atribuir a ele, o Oda é comunista, com certeza, ou o Oda é de esquerda. E eu acho que ele é um cara que tá muito ligado na atualidade, que isso que o Matheus tava falando é muito interessante, porque, claro, né, a gente vive no Brasil, então a gente assimila coisas do Brasil, mas toda essa ascensão do fascismo, essa ascensão da extrema-direita, anda acontecendo, né, vem acontecendo, tudo ao mesmo tempo, né? Então, os Estados Unidos teve o Trump, a Europa tá tendo problema agora, na Argentina acabou de eleger o Milei. Então, eu acho que o Oda é um cara que ele tá muito ligado nas coisas. Apesar de ele ser uma pessoa muito ocupada, né, porque, pô, escrever One Piece não é fácil. As pessoas falam, o Oda imaginou isso desde o começo, né, ele planejou isso desde sempre. Mas, por exemplo, esse negócio agora do mundo tá afundando. Cara, isso é claramente uma resposta dele ao como, tipo, a crise climática vem crescendo no mundo e ninguém tá fazendo nada, né, ninguém escuta os cientistas, ninguém leva a sério. Então, eu acho que ele é um cara que, apesar de tudo, além de tudo, né, além de ser um gênio da narrativa, ele é um cara que se mantém atual em tudo que tá acontecendo e ele quer falar, né, essas coisas. Ele quer, no mínimo, mostrar que isso tá acontecendo no nosso mundo também. Sim, é impressionante como o cara tem tanta coisa pra falar e ele podia se perder, assim, podia dar uma desorganizada, né, na história, mas ele consegue ser muito didático em tudo, organizado. Quando ele quer fazer os esqueminha dele, mapinha, não, o barquinho tá aqui, vai cair aqui. Nossa, velho, o cara é demais, velho. Ele ressuscita umas coisas. Lembra do poder do Crocodile? Não, é assim, ó, de areia. Eu acho que ele pensa muito, né, na didática de como contar tudo isso que ele aborda. Mas ainda não foi minha resposta não, tá? Só tô comentando. Comentando comentários. É legal que ele faz isso de uma forma bem simples, né? É bem, tipo, é um mangá pra jovenzinho mesmo ler. Sim, tipo, é. Você pode ler tendo 10 anos de idade, você pode ler tendo 40 anos de idade. Com 40 anos de idade você vai ter mais vivência e entender mais coisas. Mas as coisas estão ali de uma forma muito específica e muito explícita, mas também muito simples. Eu acho legal isso. Também tô nessa de não rotular o Oda de alguma coisa. Eu não curto rótulo pra nada. Até nessa parte de liberdade sexual, sabe? Quando a pessoa, será que fulano é gay? Velho, o que é que faz, né? Que ele beijou uma boca uma vez na vida de um cara e depois nunca mais? Isso é sério? Então, sabe... Essa parte política também, eu acho que o Oda, ele tem esses vieses, assim, de esquerda. Só você ver o grupo dos revolucionários. É uma revolução for dummies, né, pra leigo, porque você vê agora o reino de Luluja, por exemplo, o rei... cruel, chato pra caralho, o cara tava na cadeia, os caras, ô, seu rei, fala de boa aí com a gente que a gente te solta, que porra nenhuma, velho, não tem essa, é guilhotina pra dar e vender ali, que deveria ser, né, uma revolução, assim, nesse espectro que a gente, parece Revolução Francesa, né, principalmente quando mostrou ali o Sabo, Imperador das Chamas, né, e tal. Eu acho que o Oda se baseia muito na luta do oprimido contra o opressor, né? Eu acho que o Oda, ele tá falando de liberdade. É que tem muita gente que confunde a liberdade, né? A liberdade irrestrita, a liberdade que você tem e que tira a liberdade do outro. Então como é que pode, né? A liberdade onde não há respeito. Realmente é uma parada poética. Eu tô até lendo agora o Fire, da Hideko Mizuno. É um mangá de rock, né? E eles falam, é a minha liberdade de me expressar. É só você ver que o Luffy, ele começa como um contraventor, enquanto todo mangá tem os protagonistas inseridos em meio militar ou paramilitar, o Luffy escolhe ser um pirata, que nem o Hannibal falou no arco de Impel Down, pirata, quem hasteia a bandeira com a caveira é bandido, pô. Então o Luffy, ele escolheu ser um bandido. Por isso que eu faço o paralelo também de One Piece com Bacurau. e o Luffy seria o Lunga. O filme do Kleber Mendonça lá. É excelente esse filme. E mostra muito isso, né? Como se o Brasil tivesse sido alugado, que nem na música do Raul Seixas, já a solução é alugar o Brasil, realmente. E aí os norte-americanos vão caçar brasileiro, tipo, caça mesmo, como se fosse elefante, tá ligado? E o Lunga é um cangaceiro com as peixeiras que vem pra tentar resolver a situação da cidadezinha que tá sendo caçada, né? Então é de uma maneira muito mais agressiva no Bacurau. Mas o Luffy tem essa parada também, né? Tanto é que, tipo, ele conhece o lado da Vivi e do Crocodile. Ele poderia muito bem, se ele fosse outra pessoa, oxe, vai te fuder, Vivi. Eu vou ficar com esse
Chichibukai aqui, esse corsário, né? Mas não, ele escolhe o lado do opressor, porque... E aí é aquilo que a gente falou antes. Do oprimido, né? É verdade, ele escolhe o lado do oprimido. Por quê? Aí ó, o ato falha, né? Porque o que é que acontece, como a gente falou antes? Ele tem vivência. A vivência do Luffy é lá no Terminal Cinza do Reino de Goa, com a pobreza, com as pessoas mais humildes. Ele já falou com todo tipo de gente. Na jornada dele, a liberdade leva ele a conhecer outras culturas, culinária, gastronomia e outras pessoas, dos mais variados tipos, e no caso de One Piece, tamanhos, né? Que tem gigante, tem tontata. O Oda, ele tá querendo comunicar uma batalha do oprimido contra o opressor. E ele vai debulhando, ele vai esmiuçando e detalhando, como a gente também falou no começo, quando ele apresenta a estrutura do governo mundial, o quanto é opressor o governo mundial e o quanto o Luffy começa a colocar na cabeça o papel dele em um ano, por exemplo, quando ele fala pro Otama, quando a gente sair daqui, vocês nunca mais vão passar fome, vocês vão comer de encher o bucho toda a refeição. Velho, isso é muito libertador, sabe? E aí, ó, libertador, a liberdade. É isso que é liberdade, é você ter seus direitos, né? Você viver uma vida tranquila. Maravilhoso! Agora tu responde essa, cara, porque tu vem com essa pergunta absurda. Fofo. Quero ver. Mas se ele fez a pergunta, ele vai saber responder direitinho. Não, mas eu vou pra um caminho diferente pra não falar a mesma coisa que vocês falaram, que eu concordo muito. Acho que em resumo, né, essa luta do oprimido contra o opressor. Mas eu gosto muito de umas temáticas que o Oda pega, assim, tipo, tópicos, que são coisas super singelas, e como ele acrescenta um grau de profundidade e poesia nisso. Você deu o exemplo agora do pessoal enchendo o bucho em um ano, sabe, o que o Luffy quer pros amigos dele. Essa questão de o comer, e como o Oda trabalha essa questão, existe a fome e o se alimentar. Mas principalmente, a partir do momento que Nika surge pra história de fato, o elemento do sorriso. Ele pega uma temática, o sorriso, o rir, o se divertir, sabe, a alegria, e como ele esmiuça isso, eu até comentei, né, tipo, na minha perspectiva pessoal, lá com a questão do Kuma, eu posso levar pra um lado da fé, o que o Joy Boy representa, mas eu acho que, no geral, o Joy Boy, pelo menos no momento atual da história, né, o que a gente ouve falar e o que eu absorvo muito, é que ele é uma grande metáfora para essa coisa, sabe? Algo maravilhoso do passado, o sorriso, a alegria, o sonho de liberdade, sabe, a aventura, é como se personificasse tudo que é bom no viver dos seres. E aí existe essa promessa do vai voltar, quase como se o sorriso fosse voltar. Como se o Joy Boy em si personificasse o sorriso e a alegria. E aí tem a temática do amanhecer. Enfim, são temáticas simples, mas que o Oda, ele dá um nível de poesia, no meu ponto de vista, que... a esperança, é isso. Então, isso é uma coisa que eu sinto muito também que ele quer passar, assim, porque ele pensa, estou criando... Isso sou eu interpretando o Oda, tá? Estou criando uma obra que atinge o mundo inteiro, impacta tudo. Então, ele tem essa temática do oprimido contra o opressor, que vocês comentaram. Mas aí, é aquela máxima do menos é mais, ou a simplicidade ao maior nível de sofisticação. Ele pega esses temas universais como um sorriso, e o quanto ele consegue criar e aprofundar dentro disso é uma coisa que me impacta muito, assim. Tipo, a virada de chave do Nika, com o surgimento dele para a história, é o meu aspecto favorito em One Piece, é a coisa que eu mais gosto, e já era o mangá e a minha obra favorita da vida, mas quando isso acontece eu percebi, caraca, essa já era a minha obra favorita, e ela melhorou tanto com o surgimento desse personagem, desse conceito, que eu não faço ideia do que pode vir ainda e do quanto ela pode crescer no meu coração. Enfim, pra mim, One Piece é um pouco sobre isso, sobre essa, sabe, a esperança. O mangá faz a gente sorrir, né, e acredito que é uma parada que sai até da história, né? Porque a gente se diverte, principalmente agora, né? No Guia 5, da maneira como o Luffy faz as coisas, que nem desenho animado de Tom e Jerry. Velho, é divertido, é impressionante e divertido. Então, o Oda, ele... Putz, acho que ele comunica muito aquilo que ele quer com o One Piece. Eu até sinto que eu conheço um tanto o Oda, porque tá ali, né? Quem o autor em relação do que ele acha certo, o que ele acha errado. Agora uma coisa. Vicentini achou que tinha feito uma pergunta complexa antes, mas a pergunta complexa vem agora. Eita, pô.
Agora eu quero ouvir de todo mundo aqui uma questão mais prática e objetiva. Levantamos os problemas do mundo de One Piece e paralelos com o nosso mundo. Agora eu quero pensamentos pessoais de vocês. Soluções para os problemas do mundo de One Piece e para os problemas do nosso mundo. Vamos ficar assim, idealizar mesmo, de um nível global, uma forma utópica, assim, como resolver as questões do mundo, de One Piece. Do nosso mundo instaura o comunismo hoje. Porra. Hoje. É utópico, o Feller falou, pode idealizar aí. Pode brincar, pode se divertir, vamos lá. Cara, é interessante que tu acabou de falar toda essa tua visão aí, né, do que o Oda quer comunicar. Tu falou muito do sorriso, e sorrir é um ato de revolução, né? Eu acredito até que seja um pouco disso que tá naquela cena icônica hoje já icônica, né, do Roger rindo. Olhando lá, né, o que é que tem Laugh Tale que a gente ainda não sabe. Mas óbvio que não é só um sorriso que vai derrotar o mal, né? Mas eu acho que é um ato de revolução. Mas é aquela revolução, é a luta, é a indignação, né? Porque o Luffy, ele sabe muito bem, por exemplo, pegando o Wano de novo, quem é que tá fazendo quem sofrer aqui? Tá, aquele cara. O cara é um totalitário. Tanto o Orochi quanto o Kaido. Então, pô, vamos pra cima. Sabe? Tem que lutar contra aquilo. E aí, como o mal do o mal do mundo de One Piece é o governo mundial... o Luffy agora que tá tomando conhecimento dessa construção de mundo, do que representa o governo mundial. Então é direcionar a batalha ali, né? O foco dos revolucionários, por exemplo, é o governo mundial. Uhum. Eles não perdem tempo com outra coisa. Claro, eles estão captando recursos, sei o que e tal. Mas no mundo de One Piece é destituir esse governo do In, né? Centralizado nele, descobrir o que é que aconteceu, né? Que a história é importante para você não repetir os erros e ter outro Nerona, outros astros anciões aí. Então essa parada é você conhecer o passado para entender o presente, e nesse presente você, através de atos de revolução, seja um sorriso, seja uma luta de fato armada, você acabar com o que tá oprimindo as pessoas, né? Agora, no nosso mundo, eu acho que eu já resumi muito bem. Instaura o comunismo aí... Hoje... Porra. Hoje. Esse detalhe é importante, tá? Hoje. Amor, sobre o One Piece, você tem a perspectiva só da série, mas eu acho que sobre o mundo real, você conhece um pouco melhor. Eu queria saber a sua visão. Queria saber a sua opinião do tipo, como resolver o mundo? Como salvar o mundo? Como curar o mundo? Como mudar o mundo? Pergunta simples. Eu acho que a gente tinha que viver tudo em uma comunidade hippie, uma grande comunidade Olha aí, hippie. mas essa resposta é muito linda, velho. Tem muito a ver com a comunidade. Quando fala em comunidade hippie, por mais que esteja brincando, a gente vê em The Last of Us, por exemplo, quando eles chegam lá na represa, né, que o irmão do Joel tá morando. É uma comunidade hippie, velho. Depois da distopia, enquanto tá rolando a distopia, como é que você sobrevive? Sendo comunitário, velho. Isso tem o que a ver com organização, né? Mas é uma organização para o bem de todo mundo. Eu acho que um grande problema, e por isso que é um tanto utópico essas coisas, eu tenho consciência que é muito difícil você chegar numa parada dessa, assim, num ambiente global, é por conta do ego, velho. Porque quando a gente fala do opressor, e aí ao mesmo tempo eu falo, vamos botar o comunismo hoje, a galera já pode pensar, pô, então esse cara deve odiar quem é de direita. Não, eu acho que todo mundo tem um papel, todo mundo pode desempenhar um papel positivo. Eu acho que é mais a gente se organizar e viver respeitando um ao outro. Essa questão do ego que você levanta e todas as respostas, que tanto que você quanto a Dani comentaram, é muito essa temática, né, da desconstrução do individualismo e de uma coisa mais... Então isso. É interessante, cara. Todas as respostas levam a esse tema, que é um mundo muito individualista, né? O que a gente vive e cada vez mais, e, enfim, isso é uma consequência também do capitalismo, né? Isso, falou bem, é isso, cara. Porque parece que quando a gente começa a falar, mas o capitalismo já virou tão clichê que parece que a gente vai soar pernóstico, metido, né? Não sei o quê. Mas não, velho, realmente é culpa do capitalismo, pô. Tudo isso aí. Essa parte do ego, por exemplo, a gente vê, como eu falei, né, de espectro político. Parece que o opressor é só de direita.
não. Tem gente que é de esquerda que às vezes bota um boné de MST e é uma grife pra pessoa. A pessoa tá mais preocupada com o marketing da sua própria imagem do que realmente na prática fazer aquilo que ela fala. Perfeito. Então, quando eu vim, por exemplo, morar no meio do mato, na roça, foi justamente procurando essa conexão com a natureza que eu já pregava há muito tempo. Acho que a galera nunca pensou que isso poderia acontecer de fato, né? Porra, faz sentido, velho. Não aguento mais cidade grande, vamos lá. Tu falou o que antes, Fela? Tu falou tu usou duas palavrinhas. Do individualismo. Mas agora me fugiu. Isso. Que, assim, também tem essa parte de não confundir individualismo com individualidade. Individualidade é você respeitar, né, as características inerentes de cada um. O que é que faz a gente ser diferente e que é tão bonito, né? Qual é a proeficiência de cada um de nós aqui e dar vazão a isso, sei lá, o meu filho, por exemplo, se ele tomar gosto, tocar bateria, porra, velho, eu botar ele com as colheres de pau na lata de lixo pra ele fazer barulho aqui, porra, até comprar uma bateria pra ele, tá ligado? Então, individualismo é você ter aquele senso de isolamento. Por exemplo, aqui onde eu moro, se tem um assalto, é um escândalo, porra. E numa megalópole, como São Paulo, que é a única do Brasil, né? Mas qualquer metrópole, você pega Recife e tal, se normaliza a galera morando na rua, violência urbana. É bizarro. Quando você vem pra um lugar como que eu tô agora, que é São José, né? Quase Minas Gerais. E aí, no matinho, no campo, na roça, todo mundo se fala, eu vou na casa de ração, no correio, na quitanda, eu conheço, velho, as pessoas falam comigo e tal, e deixa no fiado, pô, isso é muito da hora, tá ligado? Então, não é? O fiado é bom, A gentileza também, mas o fiado é bom também. Eu acho que essa parte que leva, porque eu considero hoje metrópole, qualquer metrópole, uma distopia. Porque a gente é indiferente a tudo de bizarro que tá acontecendo do lado da gente, velho. Você vai num shopping, tem uma refeição maravilhosa e anda de mão dada e pega um cineminha, quando você sai, tá uma pessoa dormindo debaixo de uma ponte com frio, velho. E você passa por aquilo. Porque se você para e começa a ficar paranoico com cada coisa, velho, você vai ser internado, né? Então é foda que é tanta coisa que a gente vê e que a gente sente que a gente vai deixando pra lá e quando você vê, cria esse senso de individualismo e acaba que não tem o coletivo. Por isso que comunidade é uma parada muito importante, velho. E aí, os produtores de conteúdo de esquerda e de direita, todo mundo fala, a minha comunidade. É nessas horas que ter uma comunidade é bacana, né? Mas na vida real, cada um por si, né? Cara. Vicentini, soluções para o mundo? Ai, meu Deus do céu. Comunismo hoje. Solução. Não, mas assim, eu não sei, eu não vou conseguir falar alguma outra, porque eu concordo muito com o que todos vocês falaram mesmo. Mas o que eu acho pra trazer de volta pro One Piece, né? Eu sei que você quer saber das soluções pro nosso mundo, mas é interessante. Isso tudo que vocês falaram em questão de individualismo, de liberdade, tem mais alguma outra palavra que vocês falaram aí que agora eu não vou lembrar. Mas é interessante, porque assim, realmente, né, o Luffy é um cara que tá. Ele é um cara que ele não é, tipo, teórico, né? Ele não é letrado, ele não é um cara que estudou, assim, que ele sabe das coisas, né? Ele é um cara que enxerga a coisa errada e vai tentar resolver, na porrada. Se tá certo ou não? Tá. Tanto que tem todo momento lá do Hachan, né? Tipo, esse cara aqui é meu amigo, como assim? Você odeia ele porque ele é de outra raça, sabe? Sim. Eu vou socar a sua cara. Mas, assim, cara, não tem outra saída, eu acho, sabe? A não ser que a gente se veja como pessoas que estão, tipo, no mesmo mundo, e a gente precisa das mesmas coisas, e eu não preciso de uma coisa e eu quero que o Feller não tenha essa coisa. Eu preciso de uma coisa e eu quero que o Feller também tenha, sabe? Né? Não é difícil, sabe? Não é um bagulho que, tipo, nossa, eu quero ir pro Japão, mas o Vinícius não vai pro Japão, eu vou pro Japão, sabe? É uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, assim, e é uma coisa que o Luffy fala também, né? Que eu acho até engraçado quando uma pessoa que é muito de direita, muito libertária, né? Porque as pessoas confundem isso, né? Liberdade com libertarianismo, né? O Luffy não é libertário, o Luffy não é individualista, porque ele tem aquela frase sensacional, magnífica, que ele fala que eu não sei cozinhar, eu não sei usar espada, eu não sei mentir, tudo que eu sei é que eu preciso das pessoas se eu quiser continuar no meu sonho. Então, assim, se tu não entendeu o que o Luffy é e o que o One Piece representa nessa fala, eu não sei, tipo, o que mais você espera que o Oda, tipo, jogue na sua cara, sabe? E eu acho que a mesma solução pro mundo agora, de novo, né, voltando agora pro Vegapunk, que tá tendo todo esse negócio da mensagem dele pro mundo,
Ele tá revelando coisas que as pessoas nem sabem, que é exatamente como a gente vive. A gente não sabe muita coisa, né? Então vai ser todas, eu imagino, né, pelo jeito que tá estruturado, e pelo jeito que, tipo, mini sagas de One Piece sempre terminam, né? Me parece que o futuro de One Piece, né, o final de One Piece vai ser um mundo unido contra essa opressão. E o único jeito que eu vejo da gente... E assim, é uma coisa séria, sabe? Porque crise climática, isso não vai voltar atrás mais. Isso já é um negócio que tá aqui, sabe? E se a gente não se juntar numa coletividade, num negócio que, tipo, mano... A gente tem que resolver isso junto. Não vai ter jeito, entendeu? Nossa, e pra mim, o que pega muito esse negócio da crise climática é você olhando pro futuro também, porque eu nasci e cresci em Recife, vivi mais de 30 anos lá. É a cidade mais ameaçada do Brasil e a 16ª do mundo em relação ao aumento do nível do mar. Então, a parada que eu fico, porra, um dia vai estar tudo debaixo d'água, vai ser o Atlantis, o Mu, né, os continentes perdidos. Eu fico, cara, é doideira você pensar isso, velho. E é louco que é engraçado você falar sobre isso até, mas quando você imagina, né, é esdrúxulo, não deve acontecer, mas de pouquinho em pouquinho vai. E outras questões também, além de mudança climática. Tava vendo uma pesquisa hoje, eu não lembro qual foi o jornal agora, falando que metade dos brasileiros praticamente tem medo de perder seus empregos pra inteligência artificial, pô. E aí eu fico lembrando de outro mangá que eu li, de Alita, que tem uma cidade quase na estratosfera que vive a burguesia, e quem é pobre vive no nível normal, assim, onde a gente vive, sabe? São Paulo, Recife, não sei o quê. Então, e é uma distopia, todo mundo fudido lá embaixo, enquanto a galera tá lá em cima. Eu fico, velho, porque, assim, a burguesia precisa da força de trabalho do proletariado. Quando a máquina estiver automatizando tudo, ela vai, foda-se vocês tudinho, meus brother. E aí é que muita gente que é a favor da burguesia, achando que vai ficar com a fortuna do Elon Musk pegando metrô de 4 da madrugada, é que vai ficar, caralho, velho, me fudi, né? Aí vai cair, só cai a ficha assim, brother, não é possível. O Vicentini comentou um negócio que eu lembrei muito de uma frase sua, Matheus, que você já falou algumas vezes em vídeos seus, que ele mencionou sobre a simplicidade do Luffy, né? Que ele não é um cara estudado, ele não é um cara, sabe, que letrado e que entende das coisas, culto. E você comenta, todo mundo pode ser um Luffy. Já ouvi você dizendo algumas vezes isso. Então, é como se todo mundo pudesse ler One Piece e, tipo, isso pode ser a minha história. Eu posso ser esse cara aqui. Esse moleque bobo do chapéu de palha que não consegue fazer nada sozinho, não consegue cozinhar, mas ele precisa, né, das pessoas pra chegar até o sonho dele, realizar o sonho dele. Tipo, eu sou esse cara. Porque esse cara, ele é tão simples, justamente pra todo mundo conseguir se encaixar aqui, ó. Aí vai do ego de cada um, né? Não. Luffy eu não sou. Não, sou mais inteligente que Luffy. Não, peraí também, sabe? E aí as pessoas se tiram desse papel. E desumanizam, como você comentou das grandes metrópoles também, que acaba, tipo, virando NPC, sabe? O mundo tem eu, protagonista, os meus, que são outros players, e o resto é NPC. E aí quando você tá na sua situação que você comentou, você conhece a pessoa ali que te vende fiado, a outra pessoa ali, esses personagens vão ganhando profundidade e deixam de ser NPCs. É isso. E conhecer as pessoas, né? Pô, é sempre importante, velho, você pegar outras vivências, outras realidades, assim. E realmente, eu acho que se você percebe quem é o Luffy, não é que você, tipo, eu quero ser igual a ele. Primeiro, né, que ali tem muito... Você não vai pular de um prédio de 60 metros que o Luffy cai lá embaixo, ele faz boing, e aí, todo, risada, Nami ficou assustado e deu um cascudo nele. O Luffy, com essa inocência dele, eu até, como eu falei, né, que eu até hoje sou um pouco ingênuo com as coisas e quebro um tanto a minha cara, confiando e tal, às vezes e tal, que o mundo real é foda, cheio de nuances, né? Mas o que eu quero dizer sobre onde é que eu tô querendo chegar falando dessa inocência dele é que, tipo, eu não sou o cara detentor de todos os conhecimentos e tal. Por que você fala de política, então? Por conta de vivência, velho. Porque é uma coisa muito básica, sabe? Como a gente mencionou também, a gente sabe que o Luffy é o herói porque o Oda tá contando a história da jornada de um herói ali. Ele desenha quem é o vilão, quem é o herói e tal. Mas na vida social na vida real dá pra você traçar quem é que tá fazendo atitudes péssimas, socialmente falando,
pegando o exemplo dos políticos aí também, e quem tá querendo fazer uma diferença, fazer uma coisa boa. Eu mesmo, por exemplo, muitas coisas que eu já falei em questão de análise, quando você começa a esmiuçar e detalhar os seus pensamentos sobre uma certa atitude do Luffy, quando eu fui ler Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, eu, caralho, velho, mas eu falei isso aqui, que dá, claro, né? Não com o nível de requinte e complexidade do Paulo Freire, mas eu fiquei, porra, resumindo isso. Ah, Paulo Freire, como eu queria ter nascido na sua época. Pena que não dá, né? Não é. Ai, dá uma risada, tá ligado? Que tesouro incrível você deixou pra gente. E aí, é isso, sabe? Eu acho que tem que ter mais experiência. Eu acho que todo mundo precisa de um bom boteco. Essa é a verdade. Boteco é formador de caráter, porra. Né? Porque você, cara, foi tanta gente que eu já conheci, assim, eu lembro muito, por exemplo, em Olinda, lá, cidade vizinha de Recife, velho, tem um morador de rua, o cara pedindo coisa tristão, assim, e a gente notou que ele não era invasivo, né, também, e a gente, pô, véio, senta aqui, sentou na mesa da gente, a gente pagou um sanduba pro cara, conversou pra porra com ele, velho, história de vida, o que o cara tava fazendo ali, pra onde é que ele ia, aí isso é da hora, sabe, você tá conhecendo o seu contexto, as coisas, da sua cidade, da sua área. Você começa micro, velho. Quem são as pessoas que moram no meu prédio? Às vezes a gente nem sabe direito, sabe? Dá bom dia pro vizinho, velho, do prédio. Isso é muito estranho. E aí tem um prédio, tem a rua, tem o bairro, tem a cidade, sabe? E por aí vai, velho, mundo afora. Eu acho que é importante você conhecer e pô, pra você ter propriedade de falar alguma coisa, é importante você conhecer, né? Pra que você fale melhor sobre aquilo. Perfeito. Olha o tanto de coisas... Nossa, eu sou uma traca, né, gente? Que é isso? Eu ia falar, cara, olha... Nossa, deixar aqui, ó. Eu ia comentar, olha o tanto de... Eu acho que tu falou pouquinho. Então. Esse podcast, na verdade, é uma aula. É uma aula de Matheus Vergonha. Ô, louco, é uma aula dos 4. Vocês falaram umas coisas muito interessantes aqui também. E eu aprendi, inclusive, né? É legal você ver. A frase da Dani mesmo, da comunidade hippie, e fez pensar outras coisas, velho. E agrega, né? Quando vê, a gente tem mais camada naquilo que a gente fala numa análise, numa crítica. Então é muito legal escutar outras pessoas. Poucas palavras, grandes impactos. É isso! Você é perfeita, maravilhosa, meu amor! Olha o tanto de coisa que a gente consegue conversar sobre o mangá do Piratinha que Estica, né, cara? Que maravilhoso isso! Matheus, eu acho que é isso, cara. Eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração por você ter estado aqui com a gente hoje. Ô, louco, já acabou, foi? Cara, vamos fazer pílulas, porque o One Piece é um assunto infinito e você é um convidado infinito. Então deixa o pessoal refletir agora, deixa o pessoal pensar. Quem ainda não conhece One Piece, nunca leu One Piece até hoje, pelo amor de Deus, faça parte desse momento único da história da humanidade e acompanhe. Não espere acumular para ler. E não leia com pressa também. Eu sempre falo, eu tenho uma aluna que ela assistiu a série e ela começou a ver One Piece depois. Ela tá agora em Holy Cake. E eu acho perfeito, assim, porque tem gente que, nossa, eu vou ler, eu preciso estar no capítulo 1000 amanhã. Não faça isso. Leia com paciência, leia no seu tempo, aproveita, porque às vezes, o que é legal de One Piece também, fora tudo essa temática legal que a gente falou aqui, né? É legal de acompanhar e, tipo, você meio que vive junto com os personagens, né? Aproveita a história, aproveita a jornada, porque é uma jornada, cara, é uma viagem, sabe? Então é legal, sabe? Não se preocupa que tem muito capítulo e, nossa, eu nunca vou terminar. Mas não espera acabar também, porque a graça vai ser o mundo todo descobrindo junto que diabos é o One Piece. Quem não tiver lá, velho, vai... Essa parada do Ace, Guia 5, velho, o final do One Piece vai ser spoilado pra caralho. Todo mundo vai comentar essa porra. Vai ser impossível. Porque até quem não conhece, quem não lê, né, que ouviu falar de One Piece, já finalmente vai ter a resposta. Vai perguntar pra quem conhece, tipo, o que é One Piece? Finalmente tem essa resposta. Então vai ser o spoiler mais spoilado da história dos spoilers. Então... Olha aí, exatamente, velho. Que vai ser, em questão de história, assim, de narrativa, vai ser o momento mais ápice, assim, de qualquer história, de qualquer coisa já contada. Porque a emoção que vai ser a gente descobrir o que é One Piece não tem como ser replicada em nenhuma história. Meme. Não tem como, Oda é gênio. O cara bota uma página dupla com o fundo do mar, você já fica, puta que o pariu. Sabe, imagina quando ele revelar o que é o One Piece, a aparência do Joy Boy, sei lá, velho. Pô... Vai ser de explodir cabeça. Vai ser de explodir cabeças e eu já gostaria de sugerir aqui que o nosso próximo papo com o tema de One Piece
fosse justamente um programa sobre o que é o One Piece. Pra gente ficar brisando e viajando. Meu Deus. Mas claro, o Matheus não estará aqui com a gente só em episódios sobre o One Piece. Ele vai ser convidado para vários outros temas e questões. Pô, amei. Por favor, me chamem. Pessoal, sigam o Matheus Joyboy, Matheus com H no Instagram. Segue nós, que tem resenha de tudo lá. Matheus, você fala pra gente a frasezinha de encerramento, por favor? E assim termina mais um Papo Vazio, um podcast que, caso não tenha te agregado nada, bem, no fim, você já sabia.